Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre Império Bizantino para os primeiros anos do ensino médio da Escola Maria Isabel. Na aula de hoje, falaremos sobre a Nova Roma. Falaremos sobre o Império Romano do Oriente e como ele conseguiu sobreviver à queda do Império Romano do Ocidente. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Beleza. Onde fica Bizâncio? Em qual região do mundo? Ela fica, deixa eu marcar aqui. Vou marcar em pretinho. Ela fica aqui embaixo do E do Europa. Nesse ponto aqui. Exatamente. Sim, fica mais nesse ponto aqui, exatamente. Então, ali é a fronteira entre os territórios europeus e a Ásia. De um lado fica a região ali de Bizâncio e do outro lado fica a Turquia. E ali era onde, no mundo antigo, ficava a chegada de uma das grandes rotas comerciais do mundo antigo. Então, era interessante você ter uma cidade ali. Os romanos, eles decidiram, né, utilizar aquele ponto, porque dali eles tinham uma porta com o Oriente. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, deixa eu até marcar mais ou menos onde ficava o Império do Ocidente. Marcar de... acho que azulzinho escuro vai ficar bom. O Império Romano do Ocidente ficava aqui. Quando o Império Romano do Ocidente caiu e se desfragmentou em um monte de reinos de bárbaros, o Império Romano do Oriente, que é esse aqui, eu vou marcar de verdinho, essa região aqui, ele vai tentar se manter. Essa é a grande questão. Enquanto o Império Romano do Ocidente ele se desfragmentou, o Império Romano do Oriente se manteve. Ele mudou de nome. Ele mudou para Império Bizantino. Mas vocês podem entender ele como um Império Romano. E ele vai durar até o século XV. Até o século XV. O fim do período medieval está profundamente ligado ao mundo romano. O início do período medieval é a queda do Império Romano do Ocidente e o fim do período, o início, né, do período medieval é a queda do Império Romano do Ocidente, o fim do período medieval é a queda do Império Romano do Oriente. Então, eles sobrevivem. Por que eles sobrevivem? Por vários motivos. O primeiro motivo é que eles vão ter uma solidez de governo bem alta. O imperador do Oriente vai ser bem poderoso, haverá uma centralização também do poder e isso garante, naqueles tempos antigos, estabilidade. Segunda coisa, as atividades comerciais serão mantidas e serão ampliadas. Enquanto os romanos ocidentais praticavam muitas guerras de conquista em detrimento do comércio, os romanos orientais eles praticavam muito mais comércio do que guerras de conquista. Então, eles tinham mais acesso a mais coisas, eles tinham mais, entre aspas, tolerância com outros povos. Então havia mais chance deles se manterem. Outro detalhe é com quem eles faziam comércio. Olhem o mapa aí do lado, né? Você tem inúmeras linhas azuis e vermelhas. Isso foram as rotas comerciais do mundo antigo. O mundo antigo tinha inúmeros movimentos, né? A gente já falou bastante disso nas aulas no decorrer do ano, que existia uma grande rede mundial já de navegação, que tinha grandes dificuldades, é lógico, mas que conseguia fazer isso, e quem cruzasse essas distâncias conseguiria grandes riquezas, porque trazia produtos, serviços, cultura de outro lugar do mundo. Então você tem essas rotas comerciais. A mais famosa é essa em vermelho, né? Deixa eu até destacar ela usando vermelho mesmo. A famosa rota da seda. Também conhecida como Rota do Chá ou Rota dos Cavalos do Chá. Que esses são os caminhos na Ásia por onde você podia passar para se conectar com Pequim, com a capital da China.
com essa região aqui da China. Deixa eu marcar em verdinho. Essa região aqui da China. Essa região da China era a região fértil, a região de arrozais e tudo mais, em detrimento das regiões mais montanhosas e desérticas do Império Chinês. Então essa região era muito valorizada. E nela tinha produtos, já falamos disso quando falamos de China, que produtos muito valorizados, como é o caso da seda, o tecido feito de casulos de insetos, é o caso do chá, que vai ser um produto extremamente útil por causa de qualidade de vida, de beber água, para beber água. Que naquela época, vamos combinar, né? Naquela época não tinha filtro. A maneira mais segura de beber água era bebendo leite, ou seja, você dá água suja para o boi, você bebe para a vaquinha e você bebe o leite que ela produz, ou você ferve a água, mas para disfarçar o gosto ruim, você joga umas plantinhas nela, que é o chá. Então você tem essa rota comercial. Existe uma outra rota comercial do Índico e da Indonésia, que é essa região aqui. Deixa eu fazer um azul escuro. Essa região aqui ficou meio que trazia produtos da África, da Índia, indo para a Arábia. Ou seja, você tem caminhos já feitos, caminhos já estabelecidos, conectando impérios. Aqui você tem o Império Chinês, aqui no verdinho. Aqui no amarelinho você tem as dinastias indianas. Você tem a dinastia Ariana lá na Índia, que mais tarde vai ser substituída por uma dinastia chinesa, vai ser substituída pela dinastia mongol, lá nos fins do século XV. Então você tem várias dinastias sendo montadas, e o Império Bizantino é só mais uma delas, é só mais um lugar. É um lugar que vai conectar uma ponta dessa rede global eurasiana, de Europa e de Ásia. Então, é um lugar onde você conecta todos esses produtos vindos, se acumula eles, né? Se você parar para pensar, está passando daqui para cá, deixa eu fazer em preto, daqui para cá, acumulando produtos aqui. E esses produtos podiam ir para a Europa, ir para a África, até mesmo retornar. Ou seja, Bizâncio era uma esquina de mundo muito interessante. E os romanos sobreviventes vão fazer de tudo para manter ela funcionando. Então, vamos falar quem são os ícones, né, do Império Bizantino. O primeiro imperador digno de nota, né, foi o César Constantino. No tempo ainda que o Império não estava dividido em Império Romano do Oriente e do Ocidente, o Constantino ele vai ter uma atuação bem interessante. No caso, né, ele assume o governo. Outro imperador importante é o Teodósio. O Teodósio ele vai ser um dos imperadores que vai aceitar a divisão em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Essa divisão geopolítica ela mostra o entendimento dos romanos com relação à realidade que eles viviam. Eles perceberam que havia grande diferença de comportamento, de cultura e de administração nas duas bandas do Império. O Império Romano Ocidental ele era muito mais expansionista, uma cultura guerreira e ele tinha certos inimigos. E ele era um império organizado, sim, bem feito, sim, mas ele não tinha aquele tino que o pessoal do Oriente tinha, que é essa coisa mais integradora que o pessoal do Império Romano do Oriente vai acabar exercendo. Por exemplo, a questão da religião que a gente falou no Constantino. Então, Teodósio vai ficar com a região oriental. Ele vai se consagrar como um imperador oriental, do Império Romano do Oriente. Então, ele vai sediar a capital em Constantinopla. Ele vai fazer a capital em Constantinopla. E aí você tem esse racha que vai perdurar até a queda do Império. E aí você tem o Império Romano permanecendo na forma do Império Bizantino. O Império Romano Ocidental se fragmenta, tanto que no período medieval o nome Império Romano do Ocidente ele vai ser evocado de outra maneira.
O povo francês vai formar um império, sim, o Sagrado Império Romano. Sagrado Império Romano. Você vai ter o Sagrado Império Romano Germânico também, que é a tentativa, né, desses povos ocidentais de resgatar as glórias passadas de Roma. Percebam como esses movimentos estão intrinsecamente ligados também às religiões. A religião no mundo antigo e agora, porque a gente já está se aproximando dele, do mundo medieval. As religiões do mundo medieval, a religião é muito forte. E o cristianismo vai ascender como a grande religião do mundo ocidental. E chegamos a ele, Justiniano. O Justiniano vai ser um efetivo propagador dessa ideia que eu estou falando. Ou seja, o ideal romano de expansão, ele usava a força e a questão dos impostos. Havia sim uma certa liberdade religiosa para os povos conquistados, havia essa tolerância. Porém, no Império Bizantino, quando eles viam a oportunidade de expansão, quando eles conseguiam expandir seus territórios na força bélica, eles também impunham sua religião. Nesse momento a gente vê uma característica muito forte do que viria a ser o mundo medieval. Se você quer entender a ascensão do cristianismo como uma cultura da humanidade, você tem que pensar nos bizantinos. Foram eles que popularizaram. Quando a gente fala os romanos se converteram ao cristianismo, a gente está falando simplesmente dos bizantinos. Os romanos ocidentais até tiveram contato com o cristianismo, mas ele vai vir depois, em ondas, através do período medieval. A conversão para reis cristãos vai ser uma influência que os bizantinos vão causar no que sobrou do Império Romano Ocidental. Por exemplo, os reinos bárbaros que vão ter na Europa. Esses reinos bárbaros olhavam para os bizantinos e falavam: poxa, os romanos são cristãos. Então, para eu me tornar um romano, para eu ter o poder que os romanos têm, eu preciso também rezar para o Deus deles. Então você vai ter a conversão de bárbaros, de reinos bárbaros que idolatravam deuses como o Thor, Odin, para uma religião cristã. As adaptações são ótimas, porque isso gera sincretismo religioso, isso gera mudanças. A partir desse momento, você já percebe claramente a influência românica no cristianismo. Por exemplo, já dá para ver aqui nos sacerdotes, né, uma coisa bem diferente do que era o pensamento cristão, que a gente chama de pensamento cristão original. Ou seja, o pensamento dos apóstolos, o pensamento da filosofia do próprio Jesus, estão bem diferentes já do que o Jesus tinha imaginado. Vamos combinar, fazia já uns bons 500 anos da morte do Jesus Cristo, meio milênio que o Jesus Cristo tinha passado na Terra. Então, você não tem uma visão clara de quem era Jesus Cristo e o que ele tinha realmente a dizer. Pensando que naquela época difusão de conhecimento e armazenamento de dados era muito mais precária do que é hoje, então você pode pensar com certeza que muita informação se perdeu e é lógico, como eu estou falando desde o começo, a religião tem um caráter político muito forte. Por exemplo, a participação feminina no cristianismo, se ela existia no começo, no cristianismo primitivo, ela praticamente desapareceu no período românico. Praticamente. Ela desapareceu. O sacerdócio, ele praticamente desapareceu. Você vai ter o início da participação feminina novamente no período medieval com as freiras, com o surgimento de ordem de freira. Isso eu estou falando aí, acho que século XIII, século XIV, nem é muito no comecinho do período medieval, não. Então, você tem um detalhe aí que provavelmente talvez não constasse lá no cristianismo original. Outra questão do cristianismo original, que vai pegar em outros cristianismos, vamos falar de outros cristianismos rapidinho, né? Uma questão interessante é a questão do templo. Os templos que a gente está falando, o lugar do culto religioso, no cristianismo original eles não existiam.
No cristianismo original, o culto era a céu aberto. Tanto que você vê na ortodoxia russa, que é um cristianismo, né? Ele tem inúmeros cultos a céu aberto. Os cultos em templo, eles só vão começar mesmo no século XV, com influência do cristianismo ocidental. Então você tem uma mistura, né? Isso já é sincretismo religioso. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente já tem alguma coisa nesse sentido. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, o manto sacerdotal dourado. O próprio rei vestiu dourado também. O dourado, a cor dourada, ela é uma questão do Apolo, o deus do sol. O dourado é. Você também tem a presença do roxo em algumas indumentárias cristãs, que vem do culto aos Císares. Somente os Císares vestiam o roxo. Uma outra coisa muito interessante falando em culto solar é essa aura. Deixa eu fazer em vermelhinho aqui. Deixa eu ver se pega melhor. Essa aura em volta da cabeça dos imperadores e dos santos. Essa aura, ela simboliza o sol. O Jesus Cristo dos bizantinos, ele é um deus solar. Ele é um deus de renascimento, entenderam? Porque o sol ele nasce, ele se põe, mas ele volta da terra, ele volta dos mortos. Então, é um deus solar, como Apolo. É um deus que prevê o futuro. Por isso temos um texto apocalíptico, um texto de fim de mundo e recomeços. Porque o Apocalipse quer dizer recomeços. A palavra Apocalipse é grega, ela nem é do judaísmo, ou seja, é uma construção muito recente na história dessa fé. Então você tem, na verdade, uma romanização do cristianismo. O cristianismo professado hoje é totalmente puxado, totalmente trazido desse cristianismo românico. É tão forte essa informação que a sede da ortodoxia é em Bizâncio, hoje Istambul. A sede do cristianismo mais comum do mundo, que é o cristianismo católico, é em Roma. É na cidade de Roma. O Vaticano, o menor país do mundo, o Vaticano fica em Roma. Pegou? Pegou a ideia? Ou seja, na verdade, estamos falando de uma religião românica, uma religião produzida de romanos para romanos, e os séculos, os quase 1500 anos de história depois disso, trataram de adaptar ela, e é o que é hoje, entendeu? Então, os textos bíblicos, eles já foram muito adaptados. O cerne está quase todo lá. O cerne, assim, principalmente da parte do Novo Testamento, o cerne dele, o centro das ideias, ainda está bem lá. Mas não podemos perder de vista que religião e política estão profundamente ligados. Se você olhar com atenção até hoje, o ideal é que a religião seja um momento de conforto espiritual para as pessoas e não uma fonte de poder político. O poder político ele tem que ser o melhor distribuído possível e o mais democraticamente possível. Ou seja, se você só pode exercer a política se for de determinada religião, isso é um pouco complicado, porque isso é excludente. Isso, por exemplo, não é democrático. Mas no mundo românico, a democracia ela era exercida de modo muito restrito, se é que vocês me entendem, né? Havia votações, inclusive. Vou deixar um documentário sobre os bizantinos e vocês vão ver o quão complicadas eram as votações no mundo românico. O pessoal não tinha só o debate político, eles tinham o combate político, entendeu? Literalmente, o cara podia acabar tendo um debate que terminava com espadadas. Vocês vão ver, no documentário tem sobre isso. Outro detalhe fascinante sobre a cultura bizantina é a sua arquitetura. Ela vai ser uma mescla, né, das arquiteturas orientais e da arquitetura românica. Tanto que uma das coisas que os romanos construíram que chamava muita atenção eram os domos. Os domos, que são, deixa eu mostrar aqui, vou pegar um vermelhinho, essas cúpulas.
As cúpulas, elas são feitas utilizando tijolos. E esses tijolos, eles são colocados sobre uma redoma de madeira e alinhados. E o peso dos tijolos é que vai garantir a sustentação. Utilizando essa técnica e aprimorando ela, foi construída a Hagia Sophia, a Catedral de Santa Sofia, que é esse prédio maravilhoso, maravilhoso, que vocês estão vendo aí. Só que o legal é que ele não tem um domo. Ele tem esse domo grandão e em volta dele tem outros domos que vão compor o domo central. O resultado disso é que lá dentro, o espaço vazio, a cúpula, o espaço de teto que você tem, é assustadoramente alto, é assustadoramente amplo. E isso gera uma sensação única, uma sensação de que o lugar parece ser maior por dentro. O espaço é muito melhor valorizado. Esse tipo de solução arquitetônica é bem difícil de ser feita e em vários lugares onde foram tentadas as cúpulas caíam. Só que a Hagia Sophia está em pé aí já há um tempinho. Esse é o lugar por dentro. Magnífico, não? Hoje é uma mesquita islâmica. Hoje é uma mesquita islâmica. Porém, ela conserva ainda muito da sua arquitetura original. Mas esse efeito da cúpula é extraordinário. Esse efeito aqui em cima da cúpula. Dizem que se você ficar exatamente embaixo desse ponto aqui embaixo, né? E olhar para cima, olhar para esse centro aqui, a luz dessas janelinhas que estão em volta, elas vão conseguir cobrir as colunas que prendem elas. E você vai ter a sensação de que essa cúpula ela está flutuando no ar. Uma ilusão de ótica impressionante para a época. Então, essa catedral, ela vai se mostrar como um centro de poder. Isso era o objetivo da construção das grandes igrejas. Você mostrar que o poder da igreja, o poder de construir um lugar, era acima de tudo. Tanto que as igrejas eram os prédios mais altos das suas capitais, das cidades, até o surgimento das grandes torres de arranha-céus no século XX. 20, entendeu? Por exemplo, você vai ter em Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, lá na França, e ela vai ser o prédio mais alto de Paris até a Torre Eiffel aparecer no final do século XIX e início do século XX. Então, esses prédios simbolizavam poder. E construções de pedra, né, simbolizavam poder. A população não tinha tanto acesso assim a construções permanentes e duráveis como uma igreja. Também os reis patrocinavam isso, porque para você ser rei, você precisa ter apoio de uma religião. E a religião cristã foi escolhida por montes e montes de reis europeus e também, é lógico, os imperadores bizantinos que, desde o tempo do Constantino, apoiavam a religião cristã. Lembrando que eu estou falando de religião cristã. A religião cristã dos bizantinos é a religião cristã ortodoxa. Existem outras religiões cristãs. E vão surgir mais religiões cristãs. A religião católica vai ser a mais poderosa da Europa Ocidental. A mais poderosa. Até o surgimento dos protestantes, que vão gerar os evangélicos. Os evangélicos, hoje, são outro grupo cristão. Então temos montes e montes de grupos cristãos. Temos os armenos. Os armenos provavelmente foram os primeiros cristãos do mundo. Você tem os bizantinos, né, o ortodoxo bizantino. Você tem o ortodoxo russo. Você tem os coptas. Você tem a igreja cristã etíope. Você tem montes de cristianismos espalhados por aí. Escolha o seu favorito. Eu fico, por enquanto, pelo menos em termos arquitetônicos, eu fico com o cristianismo bizantino e o cristianismo católico, que são muito inspirados no cristianismo romano. Lá em Roma, na Itália, as estruturas foram simplesmente tomadas dos antigos templos romanos. Por exemplo, tem o Panteão. O Panteão era um templo de Apolo e virou uma igreja. A Praça de São Pedro também tinha estruturas antigas dos romanos. E é isso por enquanto, minhas crianças. O vídeo ficou curtinho, mas aqui tem o essencial. Mais informações vocês podem pegar
no seu livro didático ou me perguntar que eu passo mais material. Também vou deixar documentários aqui junto desse vídeo e uma perguntinha. Responda a perguntinha no prazo estabelecido, vão ganhar 2 pontos. Respondam ela fora do prazo estabelecido, vão ganhar apenas 1 ponto. E é isso por enquanto. Qualquer outra dúvida é só me mandar um recadinho que eu respondo, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em casa, usem álcool em gel e até mais.